Olá! A proposta de hoje é um quadriculado em malha inglesa, em duas formas, com máquina e frontura e somente na máquina depois uma outra amostra. Aqui coloquei pontos já selecionados na frontura 1 por 1. Digamos que começo a barra com 1 por 1. Chamo todos os pontos para trabalho na máquina. Na frontura continua essa distribuição. Na lateral, eu preciso de uma margem para costura em caso de ser uma blusa. Depois, conto um ponto da frontura, transporto para a máquina. Outro ponto e outro ponto. Então, foram 3 pontos para a máquina, que vão ser o primeiro quadradinho. Conto 3, transporto o próximo. E mais um. E outro. 3 pontos transportados, 3 pontos que ficam. Mais 3 transportados, deixo 3 agora na frontura e levo para cima. Então, forma um quadrado de 3. Quer um quadrado maior? Coloca mais pontos deixando aqui e mais pontos sendo transportados para o próximo quadradinho na máquina. Deixo 3 e aqui na lateral transporto esse e chamo um para fazer a margem de costura. Quantia de carreiras. Como eu tenho um quadradinho, eu quero fazer um quadradinho, eu suponho que com 10 carreiras forme um quadrado entre essas agulhas transportadas e as carreiras. Mas isso vai de linha ou de lã que você esteja usando. A diferença varia bastante. Aqui eu trabalho com 3 fios de linha industrial. Vamos ver se com 10 carreiras eu consigo fazer um quadrado mais ou menos perfeito. Como eu quero uma malha inglesa, preciso ajustar na frontura, no PR e esse no P. Isso no caso da máquina Eugene. Outras máquinas precisa ver qual a configuração para frontura em caso de ser malha inglesa. Faço 10 carreiras assim. Lembrando, quando eu trabalho com mais pontos na máquina do que na frontura, eu preciso fazer um ajuste de regulagem. Na frontura, regulagem menor, porque eu tenho menos pontos do que pontos na máquina. Então, eu coloquei 6 para a máquina, 4 para a frontura. Esse que está fazendo barulho é o Toby. Ele está de castigo hoje porque ele comeu meu chinelo. Então, eu não falo com ele, mas vocês vão escutá-lo porque ele quer aparecer e quer chamar a atenção para que eu converse com ele. Então, deixa ele brincar sozinho. Fiz 10 carreiras, transportador de olho duplo, ou se não consegue trabalhar com essa agulha de olho duplo, o remalhador também ajuda. Venho naqueles pontos que foram transportados para a máquina e faço a seleção também, um por um, pegando o ponto na carreira de baixo, para formar o ponto na frontura. Não simplesmente chamar a agulha vaga, porque ele fica uma falha ali. Eu chamo ele a partir de um ponto da máquina, para formar o próximo quadradinho. E essas que trabalharam na frontura vão para cima. Trabalhar com 3 fios, às vezes um quer trabalhar e outro não. Então, paciência. Foram os 3 para a máquina, agora trago 3 para a frontura.
10 carreiras. Transporto de novo. Quem trabalhou na frontura vai para a máquina. E trago de cima, 1 por 1, 3 pontos também. E aqui temos o nosso quadradinho em malha inglesa feito na frontura. Ele rende bastante em largura, por isso a importância de uma amostra. Aqui eu coloquei apenas 40 pontos e ele rendeu bastante. Isso nessa linha com 3 fios. Pode ser usado no lado avesso, assim, fica muito bonito. E no lado direito também ele tem um outro formato, mas é muito bonito também. Ele fica um desenho saltado, um desenho fofo. Muito bom. A regulagem aqui, ajustei para a regulagem 4 na frontura e 6 na máquina, para dar essa diferença por causa da quantia de agulhas que trabalham. Então, essa é uma amostra feita na frontura. Uma variação desse mesmo ponto, agora na máquina, usando apenas a parte da máquina. Coloquei a mesma quantia de agulhas para trabalho. Teço, digamos, 10 carreiras, que foi a mesma quantia que eu usei lá. Seleciono na máquina uma agulha para cima, deixo uma. Outra agulha para cima, deixo outra. Então, uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Essa agulha que veio para cima, solto o ponto, desço 10 carreiras. Coloco o remalhador embaixo, termino de descer o ponto para ele desmanchar. Com o remalhador assim, virado, a parte da cabecinha, ou arredondado do remalhador para trás, apanho 2 carreiras. Uma delas eu deixo junto com o ponto e a outra dentro do remalhador e puxo. Vou com o remalhador por trás das carreiras. Pego 2. Uma dentro do remalhador e a outra junto com o ponto. Volto ele para a máquina. Desço esse ponto também, já coloco o remalhador aqui embaixo, faço o ponto desmanchar. E remalho dessa mesma forma, de 2 em 2 carreiras. Aqui eu remalhei errado, mas próximo eu acerto. Desço o ponto. Três pontos remalhados. Conto 7 agulhas que vão ficar somente em malha. A próxima, ergo, uma sim, uma não. Quem veio para cima, solto o ponto, coloco o remalhador embaixo, desço e remalho de 2 em 2 carreiras.
Faço 10 carreiras. Como é um quadradinho, eu preciso fazer intercalado. Primeiro foram essas agulhas que formaram o quadradinho, agora são essas. Então, seleciono para cima 1, 2, 3, deixando intercalado uma agulha lá embaixo. Desço o ponto, pego com o remalhador aqui, na carreira em que eu fiz 10 para baixo, coloco o remalhador, 10 carreiras para baixo, desço o ponto e remalho. De 2 em 2 carreiras para formar uma espécie de malha inglesa aqui também. Conto 7 agulhas. A próxima, eu desço. E assim eu vou formando os quadradinhos apenas na máquina. É uma variação do ponto malha inglesa que nós fizemos com frontura aqui para a máquina. Ele também rende em largura, mas não tanto quanto na frontura. E aqui o resultado do nosso trabalho com quadradinhos em malha inglesa feito manualmente. É uma espécie de malha inglesa, não é exatamente malha inglesa. Com 10 carreiras por 3 pontos remalhados, fica um quadradinho quase perfeito. Pode ser feito em qualquer outro tamanho também, desde que calcule a quantia de carreiras com a quantia de pontos a ser usado. Feito apenas na máquina, e aqui o trabalho feito na frontura, também com quadradinhos. Os dois podem ser usados no lado avesso, como aqui, ou no lado direito. Ele tem outra cara, outro formato, mas também fica muito bonito no lado direito e no lado avesso. Nosso trabalho para hoje é uma espécie de malha inglesa feita na máquina, na frontura, em formato de quadradinho. A ideia para hoje é essa. Bom trabalho!